Bom dia, irmãs. Hoje mais um domingo que nós estamos nos encontrando. Como que vocês estão? Nós estamos felizes por estarmos aqui para estudarmos mais uma lição, né? Hoje eu estou substituindo a Neiva e que Deus esteja abençoando a Neiva nesse dia, né? Muito bem, então hoje nós vamos estudar a lição número 7 da revista que nós estamos seguindo, e é o capítulo 7 de Zacarias. O tema da nossa revista é uma falsa religião, e é exatamente isso que se trata o capítulo 7 de Zacarias. Quero fazer uma oração inicial para esta aula. Querido Santo Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos corações, para que nós tenhamos nossos corações transformados da forma que o Senhor deseja. Quebra-nos, Senhor, e faze-nos de novo, para que sejamos servos, sejamos filhos que servimos a Ti. Fica conosco nesse dia para podermos entender aquela palavra, esta mensagem que o Senhor quer nos dar para os dias de hoje, estudando os dias passados. Fica conosco, abençoe, Senhor, cada um que vai ouvir esta lição de hoje. Abençoa para que tudo vá bem e que o Senhor nos abençoe, nos livre, nos guarde, nos cure, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridas irmãs. Então, esse capítulo 7 de Zacarias, com o tema Uma Falsa Religião, ele introduz a um tema bem diferente dos que já haviam vindo descritos, escritos e estudados. Nos capítulos de 1 a 6 de Zacarias, ele conta de 8 lições, 8 visões que ele teve. E essas visões ele já havia passado para Zorobabel, para Josué, para o povo. E estas visões que Zacarias teve e passou para as pessoas foram mensagens divinas de encorajamento, de esperança. E através desse encorajamento, desse incentivo, o povo começou a reconstruir o templo de Jerusalém, né? Foi passado para Zorobabel, que era o chefe civil, foi passado para Josué, que era o chefe religioso, e para todo o povo, porque das 8 visões, o povo também estava dentro das notícias que Deus queria dar através de Zacarias por suas visões. Só que agora, no versículo de 1 a 14 do capítulo 7, Deus vem falar com Zacarias, não através de sonhos, de visões, vem falar através de fala mesmo. Ele veio ao profeta Zacarias falar. E veio falar novamente, irado com o povo, de novo. Então agora já fazia 2 anos que o povo estava reconstruindo o templo, já havia sido colocada a pedra fundamental, né? E eles estavam reconstruindo esse templo. Mas Deus veio e falar para eles: não, vocês estão pecando novamente. Então, o que estava acontecendo? Eles já estavam reconstruindo o templo. Eles, através de um estudo que eu fiz, o pastor Jeremias diz que eles já tinham deixado os ídolos de madeira, os ídolos dos homens, e estavam fazendo 4 jejuns por ano. 2 jejuns era por conta do templo ter sido destruído. E eles fizeram esses jejuns durante 70 anos que eles ficaram lá na Babilônia, e estavam fazendo ainda esses jejuns. E fora 4 jejuns que eles faziam por conta deles, tinha mais um jejum que Deus tinha instituído no dia da expiação. Então esse povo fazia 4 jejuns, mais o jejum de Deus, e estavam ali de uma forma muito tranquila.
Para eles estava tudo tranquilo, né? E eu vou ler agora para vocês de Zacarias de 1 a 7, e nessa leitura nós vamos ver o que é que está acontecendo. O título da leitura é O jejum que não agrada a Deus. No 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicar o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, e com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? Então nós vimos aqui que o povo da cidade de Betel, ele fez uma caravana, uma delegação, e vieram para Jerusalém pedir para os profetas, os sacerdotes conversarem com Deus e pedir para Deus, perguntar para Deus: será que não é preciso, a gente não pode parar com esse jejum? E eles falaram o jejum do 5º mês, porque eles já estavam jejuando pela queda do templo de Jerusalém nesse mês, né? Então, a pergunta era o seguinte: já que o templo está sendo reconstruído, já que nós tivemos as bênçãos de Deus de virmos da Babilônia para cá, nós já estamos nas nossas terras, será que é preciso continuar a fazer o jejum? Aí, irmãs, para nossa visão humana, até parecia certo, né? Por que continuar jejuando? Por quê? Se o templo já estava sendo reconstruído, não precisava mais. Então, para que ficar pranteando, chorando, colocando pano de saco, ficar um dia, 2, ou fazendo jejum sem ter alegria? Não tinha mais motivos. Então a nossa visão humana é uma visão muito distorcida, é uma visão assim, humana mesmo, uma visão que não é de Deus. Aí Deus se irou por conta disso, porque ele viu que o povo, ele não estava jejuando porque ansiavam a Deus, ao Senhor dentro do seu coração. O coração deles estava longe do Senhor, da mesma forma que o coração dos seus pais que foram exilados esteve. Então aqui nós vemos que, apesar de tudo parecer certo, Deus estava vendo o coração do povo. Então Zacarias, ele veio, ele estava tentando conversar e resolver e melhorar o coração do povo, né? Então Zacarias trata das atitudes do coração. E aí Deus mandou perguntar, porque eles fizeram uma pergunta para Deus: será que nós podemos parar com o jejum? Só que Deus falou para Zacarias assim: pergunte a todo o povo. Então Deus respondeu a pergunta do povo com uma pergunta: será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Então aqui, perguntar diretamente para dentro do coração de cada um. Porque o que Deus estava vendo aqui? O que Deus estava resolvendo aqui com o povo? Porque o povo, eles faziam o jejum, mas o coração deles não estava centrado no Senhor, estava centrado neles mesmos. Eles não jejuavam porque anseiam ao Senhor.
Eles jejuavam porque queriam barganhar com Deus a volta para Jerusalém, a construção do templo novamente. Então eles queriam as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Então eles jejuaram para obter um favor de Deus. Então, irmãs, o jejum, ele não é dessa forma que agrada a Deus. O jejum, ele tem que destinar as nossas necessidades emocionais e espirituais para deixarmos pecados, para pedir para Deus quebrar esse vaso de barro ruim, cheio de bichinhos, daquele lodo onde o barro foi tirado, limpar, quebrar. O jejum é para melhorarmos para Deus. O jejum é para pedirmos a Deus nos limpar, mudar o nosso coração. Então não é querer manipular a Deus a fim de obter bênçãos. E eu tenho aqui duas referências, Amós 5:21, Colossenses 3:17, que não vamos ler por conta do tempo, que só tem valor o jejum quando for o agrado de Deus, para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Aí Deus vai se agradar. Não devemos jejuar para nós mesmos. E o jejum que Deus se agrada não é um jejum, não é sacrifício. Deus se agrada mais da obediência do que de sacrifícios. Então, nós vemos em Samuel, em Salmos, tudo isso. Deus se agrada mais da obediência do que os de sacrifícios. Então, nós vamos ver aqui no versículo 7, que eu já li para vocês, que fala: será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava bem, estava em paz, as cidades habitadas. Então aqui Deus, ele chama a atenção do povo duramente. Será que vocês não ouviram? Vocês não se lembram das palavras? E o versículo 7 que eu li essa parte, a referência está em Jeremias, está em Isaías. Eu fiz uma leitura rápida de Jeremias hoje, esta semana, né? E eu fiz assim uma leitura dinâmica, procurando os pontos principais que eu estava querendo relembrar, e eu vi o quanto Jeremias chamou a atenção desse povo, que Deus mandou chamar a atenção. E chamou a atenção, e o povo não ouvia. Então Deus pergunta aqui para esses sacerdotes, esse povo que já estão em Jerusalém: acaso vocês não ouviram as palavras dos profetas? Porque o cativeiro babilônico foi consequência da desobediência dos pais de vocês que foram exilados. Eles não ouviram as palavras dos profetas. Conclusão: rejeitaram a mensagem de Deus, se eles não ouviram. Então, o pecado dos seus pais foi a causa da escravidão, do cativeiro na Babilônia. E agora, depois de 70 anos e mais um pouco, né, que tinha passado, os descendentes continuam com os mesmos pecados dos pais. Então, vocês não estão refletindo no que já aconteceu para os seus pais. Então, eu estou aqui, através de Zacarias, para contar para vocês. Então, eu vou ler agora, irmãs, a leitura de Zacarias 7, de 8 a 14. Vai ser uma leitura meio longa também, mas nós vamos estudar versículo por versículo depois. E o título desta parte é: a desobediência foi a causa do cativeiro. Então a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, abre aspas, julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Fecha aspas. Então, esta parte é que Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, já tinha falado pelos profetas no tempo passado. Agora, olha o que Deus fala para Zacarias agora, para Zacarias contar para esse povo.
Porém, eu falei tudo isso, né? Porém, eles não quiseram atender. E rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 14, o último desse capítulo. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Então, irmãs e irmãos, né, que possam estar ouvindo o nosso estudo, aqui nós vemos uma religiosidade de aparência aparente. Não havia uma religião, uma religião entre Deus e o homem, uma religação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Porque aqui era uma religiosidade aparente. Porque eles jejuavam, eles oravam, eles ofertavam, eles já tinham o sacrifício no templo já estava sendo feito, embora estivesse ainda tudo começando, né? Então eles tinham rigorosos ritos e cumpriam os ritos religiosos rigorosamente. Mas segundo uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes, o qual eu estudei também para dar a aula, existia uma falência moral. Então Deus, embora visse os jejuns, embora visse as ofertas, embora tivesse assistindo a tudo aquilo, ele não vê apenas o exterior do homem, ele vê o interior do homem. Então ele via que ali estava existindo uma falência moral idêntica a quando os pais deles foram exortados, não obedeceram e foram escravizados. Então aqui Zacarias, Deus com esta fala para Zacarias, chamar o povo a uma nova prática de generosidade, de compaixão, de serviço e de cuidado, não só para o povo deles, como para os outros, né? Então aqui nós vamos ver no versículo 9, que julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Então Deus, ele não se agrada apenas da religião vertical, da religação eu e Deus, dessa relação com Deus e nós e Deus vertical, onde nós podemos orar, jejuar, ofertar. Deus se agrada disso, mas não apenas disso. Deus se agrada também de uma relação horizontal entre nós e o nosso próximo, eu e o meu próximo. Então fala aqui que julguem segundo a verdade, sejam bondosos, misericordiosos uns com os outros, então o nosso próximo. E fala que não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro e nem o pobre. Então não oprimir é não deixar que eles sofram. Então aqui é um relacionamento com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo nesses tempos de pandemia? Um ou outro que a gente encontra quando nós vamos no mercado, quando nós nos encontramos ou nós temos nossos amigos nos nossos condomínios, nós temos os porteiros, nós temos os faxineiros, nós temos muita gente que a gente tem encontrado. Eles são os nossos próximos. O nosso próximo também, que não é
pessoal são aqueles amigos que nós temos na internet, no nosso WhatsApp. Então, nós temos esses próximos para nós cuidarmos, para nós amarmos. Então, aqui Deus, como toda profecia, Deus mandou falar para aquele povo que vocês estão cometendo os mesmos pecados dos seus pais. Vocês não estão sendo nem bondosos, nem misericordiosos, e vocês estão oprimindo o pobre, a viúva, o órfão. E também aqui Deus quer falar para nós. A profecia chega até nós. Jesus Cristo, ele falou com as suas palavras tudo isso novamente. Mas aqui essa palavra hoje é para nós também. E aqui no final do versículo 10, quem está acompanhando, fala assim: e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Então a gente pensa, o que seria isso, né? Mas muitos fazem planos de forma que o próximo seja prejudicado. Então, planos hoje em dia, nós vemos nos não crentes que deve se encontrar e pensar assim, o que nós vamos roubar hoje? O que nós vamos fazer? E vocês vejam que os nossos pobres estão morando em barracos feitos de papelão, onde o esgoto passa do ladinho da casa, então falta de higiene. Então, o dinheiro que seria para nenhum brasileiro estar passando necessidade estão nas mãos de pessoas que ficam maquinando o mal contra o próximo. E muitas vezes nós temos lá em cima na Câmara dos Deputados, os senadores, e aqui no Estado nós temos vereadores que são religiosos, que são cristãos e muitas vezes estão coniventes. Então essa palavra aqui vem para nós não fazermos planos para prejudicar o próximo, que é a corrupção de hoje, né? Agora, Deus, depois que faz essa chamada de atenção, ele ainda fala assim, escute, sabe o que aconteceu? Depois de tudo isso eu falar para os seus pais, que foram exilados, e vocês querem que aconteça a mesma coisa com vocês? Olha o que os seus pais fizeram. Eles não quiseram atender. Então, que foi um espírito de uma atitude negativa, não quiseram atender o Deus deles. E mais rebeldes me viraram as costas, taparam os ouvidos para que não ouvisse. Irmãs, quem é que faz isso quando os pais falam para não fazer as coisas erradas? São os adolescentes, né? Os jovens ainda imaturos. Então, aqui são os adolescentes. Então, aqui está chamando a atenção dos crentes que são infantis, são ainda adolescentes na fé, que não querem crescer, que não querem dar ouvidos à palavra de Deus, desde o Antigo Testamento e nem até Jesus. Tem uma palavra muito forte que eu vi, eu vou passar para as irmãs, que Jesus não é pedófilo, Jesus não vai casar com crianças. Oh, que palavra forte, irmãs do céu. E Jesus não vai chamar sua noiva, vai chamar a igreja, mas vai chamar a igreja com crentes maduros, não com crianças na fé. E esse aqui, ele conta que os pais antigamente ouviram de Jeremias, ouviram de Isaías, e taparam os ouvidos e deram as costas. Não quero nem ouvir, não quero nem saber do Senhor. Olha que coisa difícil. E pior ainda que Deus fala o seguinte, e o coração dele estava tão duro quanto diamante. Diamante, vocês sabem que é a pedra mais dura que tem. Então, para Deus dizer que o coração desse povo que foi exilado estava duro, e esse povo que está aqui, em Jerusalém, o coração está duro, feito diamante. E agora também fala conosco, para termos cuidado do nosso coração não estar duro e a gente não fazer o que ele está ensinando. E fala muito importante aqui no versículo 12, que eles não ouviram a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas. Então, muito duro. E aqui fala, daí veio a grande ira do Senhor.
Então, aqui as atitudes que Zacarias conta são essas, né? Eles taparam os ouvidos, eles deram as costas, não atenderam e tinham o coração duro. Então, eles rejeitaram a Deus. Rejeitaram a mensagem que o Deus deu, o Deus que tinha tirado do Egito, que tinha chamado Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Então, era muito difícil isso que estava acontecendo. Mas eles vão ver aqui que no finalzinho de Zacarias, ele mostra as consequências dessa religiosidade, da falta da religião verdadeira. Os ouvidos estavam fechados, então é isso. Deus disse aqui, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Mas Deus fala assim também, eles também clamaram e eu não os ouvi. Então não adianta, se a gente não está com a vida ligada realmente com Deus, se nós estivermos na prática do pecado, Deus não vai nos ouvir. Se nós não tivermos conseguido perdoar as pessoas que nos entristeceram, muitas coisas que a palavra inteira nos ensina, Jesus nos ensina, se nós ainda estivermos na prática do pecado, nós não devemos esperar que Ele ouça as nossas orações. E agora, por último, no versículo 14, a ira final de Deus, né? Que aqui mostra o juízo implacável de Deus. Porque os profetas, quando chamavam a atenção do povo, quando os profetas diziam que ia cair maldição e o povo não ouvia, caiu a maldição. Eles foram e a ira de Deus não só atingiu, como atingirá todos que o rejeitam. E a ira de Deus para nós hoje é o juízo final, né? Se nós não estivermos firmes na palavra, nós iremos arder no fogo, no lago de fogo e enxofre. Então precisamos não estar na prática do pecado e não rejeitar a Deus. Então aqui existe uma conclusão que os descendentes que estavam ali em Jerusalém, eles deviam aprender, eles deviam se lembrar que os pais, eles já tinham tido todos esses castigos, já tinham caído sobre eles toda essa maldição, e era para ele, e Deus estava lembrando esse povo, por amor, Deus ainda estava dando esse recado, para eles não caírem nos mesmos pecados. E essa profecia para nós hoje também está sendo nesse sentido, para nós nos lembrarmos, para nós refletirmos, para nós não fecharmos os ouvidos, não darmos as costas, para nós ouvirmos a palavra total de Deus e não fazer coração duro. E para nós passarmos para os nossos familiares, para os nossos descendentes, esta palavra. Que Deus, ele se irou com o povo do passado. E ele pode se irar conosco. Porque Deus, ele quer uma religião centrada nele e não em nós mesmos. Também tem hoje em dia uma palavra que a gente ouve muito dos pregadores, né? Que existe uma diferença muito grande entre a religião do crente no domingo e a religião do crente na segunda-feira, que significa na semana toda, né? Mas é uma comparação de domingo com segunda. Domingo, o crente é crente. Ele vai, ele oferta a Deus, ele ora, ele faz tudo certinho. Mas a segunda-feira, ele esqueceu. Ele já não é mais bondoso, ele não é jamais misericordioso, ele oprime os pobres. Então, quer dizer, existe uma diferença e aqui Deus não se agrada disso. Deus não se agrada do crente que é diferente domingo e segunda-feira, porque Deus condena a religião que é hipócrita. Usa máscara. Domingo eu uso a máscara de crente. Canto com a cara bem de santo. Mas quando chega na segunda-feira, não. Comigo é assim. Uma autoridade deve existir.
mas não podemos oprimir os nossos empregados, não podemos desrespeitar os nossos patrões. Então, tudo que Jesus nos ensina no domingo, nós devemos continuar durante a semana. Então, nós precisamos de um coração sinceramente inclinado, tanto para Deus quanto para o próximo. Até dizem que é por isso que Jesus morreu numa cruz. É a nossa religação com Deus e a nossa religação com o próximo, né? E o nosso coração sinceramente inclinado, todos os dias da semana. E ele deve transformar o nosso coração. Através de Jesus hoje, nós devemos pedir, orar, para que ele transforme o nosso coração duro, quebre esse nosso coração de vaso, nos faça um coração novo, coração transformado. E por nossas condições, pelas nossas forças, nós não temos condições de fazer essa transformação. Nós já vimos isso, nós sabemos disso e nós sentimos isso. Que pelas nossas forças nós somos muito fracos, nós somos pecadores. Então, nós vamos concluir com aquela palavra de sempre, né? Somente Jesus pode realizar essa milagrosa transformação em nós. Somente Jesus. Então, queridas irmãs e os irmãos que também possam ouvir nossa aula, terminamos aqui o capítulo 7. E espero que, através desta aula, nós possamos ser acordados para esta fala de Deus, os nossos corações. Gostaria de fazer oração final. Querido Santo Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é igual ontem e hoje e sempre. A sua palavra sempre é a mesma, desde os tempos antigos até o final dos tempos. E é por isso, Senhor, que nós agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Transforma, Senhor, os nossos corações. Pedimos, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Mostra, Senhor, quais são os defeitos, as dificuldades, as deficiências que nós estamos levando. Querido Santo Deus, remodela, restaura nossas vidas, para que nós possamos ser realmente seus filhos, que nós possamos ser a noiva perfeita para Jesus Cristo. Nós pedimos a sua bênção para esse domingo e para esta semana, Senhor, que sejamos sempre seus filhos em qualquer momento da nossa vida. Pedimos isso, Senhor, não porque merecemos, mas porque nós cremos que o Senhor Jesus nos amou, nos ama e morreu pelos nossos pecados. Amém, queridas irmãs, em nome de Jesus, que nós agora vamos nos despedir.